Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Publicast, o podcast que conversa sobre o universo dos negócios, da publicidade e do empreendedorismo. Hoje nós recebemos a Lucero Lethier para conversar um pouquinho mais sobre estratégias digitais e construção de autoridade para microempreendedoras na beleza. A Lucero, mais conhecida como Lu, é natural do Chile, mora no Brasil há 14 anos. Hoje ela tem 34 anos, é esposa, mãe e microempreendedora na área da beleza há 5 anos. Está à frente do estúdio Lu Lethier, onde busca oferecer autoestima e cuidado por meio do seu trabalho. Seja muito bem-vinda hoje, Lu. Muito obrigada, boa noite. Vamos começar então o nosso bate-papo. Você já trabalhava com beleza antes de abrir o estúdio ou foi uma transição de carreira? Conta pra gente como foi esse processo. Na verdade, antes eu trabalhava na área de saúde, quando eu morava lá no Chile. Mas depois de enfrentar certa dificuldade para conseguir um emprego aqui no Brasil, na época que eu vim, não tinha muito estrangeiro, né, na nossa região. Então, o pessoal não tinha experiência como contratar, né, com a documentação de estrangeiro. Então, eu fiquei um tempo desempregada, né? E depois eu pensei, depois de ter trabalhado sim, em outras coisas aqui, que foram trabalhos pequenos, né? Eu decidi, então, empreender. Talvez fazer algum curso, alguma coisa relacionada com a beleza. Que legal. E em que momento você viu que dava para transformar essa habilidade em um negócio? Teve alguma situação específica, tipo uma demanda de clientes ou retorno financeiro, que te fez dar esse passo? Na verdade, foi uma situação mais pessoal. Eu tinha feito uma micropigmentação na minha sobrancelha e eu não gostei do resultado. E daí eu pensei, meu Deus, quantas mulheres passam por isso? Então foi aí que eu disse, não, eu vou fazer um curso e eu mesma vou fazer a minha sobrancelha. Foi assim que começou. E depois eu pensei, não, acho que eu vou começar, né, a oferecer para as minhas amigas, conhecidos. E daí eu percebi que era uma coisa que realmente eu gostava, que estava dando certo para mim, que ficava bonito. E aí então decidi empreender com isso. Bacana. E você teve alguma formação específica na área de beleza? Foi aprendendo na prática mesmo depois que tu fez esses cursos? Na verdade, eu iniciei com um curso básico, né, de micropigmentação, microblading, que era só apenas uma técnica, né, de micropigmentação. E também fiz um curso para trabalhar com cílios. Mas, a partir dali, eu percebi que eu precisava me aperfeiçoar mais, né, nessa área. Então, foi aí que eu comecei a procurar me profissionalizar um pouco melhor, com outros cursos presenciais também na época. E teve algum desafio, assim, que tu enfrentou, assim, logo no início? Por ser da área da saúde, tu fez uma transição bem grande, né? Uhum. Saiu da área da saúde para vir para a beleza. Sim, na verdade, assim, o desafio maior foi... Eu já falava português, porém não era tão bom, né? Eu já conseguia me comunicar com as pessoas, mas aqui eu tive a dificuldade de conhecer pessoas, né? Então, eu comecei em Erechim mesmo, e foi um pouco, assim, difícil chegar até elas, porque 5 anos atrás não tinha as redes sociais do jeito que estão hoje, né? A gente não tinha muita informação sobre marketing, como a gente podia divulgar o nosso serviço. Então, isso foi um obstáculo que eu tive, assim, para poder chamar a atenção das pessoas com o meu trabalho. Com certeza. E a evolução das redes sociais foi grande, né? Nesses últimos 5 anos. E tu já tinha essa barreira cultural, né? Uhum. Que não era daqui, era uma estrangeira, ainda não dominava bem o idioma. Então, ainda mais essa barreira, com certeza, foi um grande desafio, né? Mas que bom que você conseguiu passar por tudo isso e hoje está aqui. E hoje nós estamos conversando um pouquinho sobre você, a sua história, o seu negócio. Hoje o estúdio Lu Lethier tem uma identidade muito clara. Como você construiu essa comunicação? Foi algo planejado? Foi fluindo com o tempo? A princípio foi o meu gosto pessoal. Daí eu fui construindo assim. Mas com o tempo eu percebi que as pessoas, elas vão ao lugar pela aparência, inicialmente, né? É o que chama atenção. É que nem a gente colocar 2 pratos de comida, um bem bonitinho, arrumado, e os mesmos ingredientes todo misturado. A pessoa vai querer comer o prato que está mais bonito, né? Então, foi assim que eu pensei, não, então eu vou ter que mudar a imagem que eu estou passando para as minhas clientes, tanto do meu espaço quanto a minha, né? Do meu serviço, a minha logo, a minha marca. E foi aí, então, que eu decidi procurar ajuda profissional.
E como a aparência importa, né? Nesses casos, porque a gente vai olhar, por exemplo, uma comida que a gente vai comer numa padaria, a gente come por causa dos olhos. A gente olha ali na vitrine e aquilo gera o desejo de consumo, né? Isso. Então, o quanto isso é importante a gente demonstrar o produto, a gente demonstrar o nosso serviço, a gente trabalhar na nossa imagem também, né? Não é só a qualidade do serviço que a gente fornece, mas também é como a gente apresenta isso para as pessoas, né? Sim. Isso é fundamental. E quais tipos de post você percebe que funcionam melhor com o seu público? Vídeos, antes e depois, bastidores? Eu comecei com os antes e depois, que era o mais fácil para mim. Tinha cliente, tirava foto, né? Só que depois, com o tempo, eu acabava esquecendo. Até as minhas clientes sabem que eu sempre me esqueço de tirar a foto do antes. Ou eu tiro a do antes e esqueço de tirar do depois. Então, eu ficava sem material. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu pensei, eu vou ter que começar a aparecer. Só que eu tinha muita vergonha de aparecer. E eu comecei, mostrando bastidores. Eu já iniciei o trabalho, eu tô finalizando hoje o meu dia de serviço. E apostando nos stories mesmo, do Instagram. E tu sabe que isso é uma coisa bem comum, né? Ter vergonha. Às vezes a gente acha que eu tenho vergonha, mas é só eu que tenho, né? Parece que é uma coisa que acontece só com você. Mas, na real, se a gente vai olhar... as pessoas ter vergonha muitas vezes de aparecer é algo mais comum do que a gente imagina, mas ao mesmo tempo é importante a gente vencer essa barreira, vencer esse obstáculo que muitas vezes aparece no nosso caminho e se mostrar mesmo, porque as pessoas se conectam com outras pessoas, né? Então, eu certamente acredito que tu deve ter sentido essa diferença, né? De quando você não aparecia e depois que você começou a aparecer, o quanto isso gerou mais conexão com as pessoas. Sim. É porque uma coisa, assim, que eu digo, não é apenas a logo que está aparecendo ali. Porque tinha a logo bonitinha, tudo, né, criada. Porém, quem que era a pessoa que estava por trás daquilo? Então, quando eu comecei a me mostrar, eu percebi que as pessoas começaram a ver o lado humano do meu negócio. E isso foi o que chamou a atenção também. Começou a aumentar bastante a clientela, graças a Deus, né? Então, foi esse caminho que eu tive que seguir. Mas não foi fácil, porque a gente, por exemplo... Como tu falou, né, no começo, eu sou esposa, sou mãe, então eu tinha muitas outras coisas para fazer. E eu tive que comprar um tempo para eu poder estudar um pouco mais de como eu podia direcionar melhor o meu trabalho para chamar a atenção das pessoas, né? Pesquisar um pouco de marketing, de divulgação e... tenho certeza que eu consegui. Hoje eu posso dizer que eu estou conseguindo. Não tanto quanto eu gostaria, mas eu estou conseguindo. Que bom, que bom. Mas esse processo a gente chama de humanização, que é quando a gente coloca as pessoas, né? Mostra as pessoas que estão por trás das marcas. Hoje a gente escuta muito o termo marcas humanizadas, que é aquelas marcas que têm algum rosto por trás. Então, elas mostram, muitas vezes, o chefe, a pessoa que é dona da empresa, que é a cara da marca. Às vezes, algum funcionário, alguma outra pessoa que tem aquela cara, assim, que se apresenta mesmo aquele perfil de pessoa que conecta com outras pessoas, que às vezes é mais desinibido, não tem tanta vergonha de falar, mas é muito importante a gente ter essa parte humanizada para se conectar com outras pessoas. E como você enxerga a importância de estar presente no Instagram hoje para quem empreende com serviços? Eu acho muito importante. Como eu moro em Barão de Cotegipe, uma cidade menor em comparação a Erechim, assim, se torna... Como é que eu vou dizer? Essencial que a gente faça isso, porque o comércio lá na nossa cidade, ele é pequeno. Então, a gente precisa se destacar para poder atrair gente da própria cidade ou até mesmo daqui de Erechim, porque aqui em Erechim tem muitas profissionais que fazem o mesmo serviço, né? E tá tudo bem, porque de qualquer forma eu não ia conseguir atender todo mundo, né? Então, seria egoísmo da minha parte dizer, eu quero atender todos os clientes. Não, não é assim, né? Então, meu foco hoje é esse, mostrar para as pessoas, pelas redes sociais, que eu estou ali, que elas vão ser atendidas comigo, que vão receber esse atendimento, não importa a classe social dela, o tipo de trabalho, o tipo de pessoa que ela vai chegar no meu espaço, que eu criei hoje, né, com total liberdade, e vai receber o mesmo atendimento VIP que qualquer outra cliente minha. Legal. E o que você faz no seu dia a dia que acredita que contribui para que os seus clientes retornem? Uma coisa que eu fiz e aprendi num dos serviços onde eu trabalhei é que quando a pessoa sai, a gente já tem que deixar meio que encaminhadas as coisas. Por quê? Assim como eu, as pessoas têm uma vida muito corrida.
Então, não é culpa delas. Eu esqueci de reagendar ou de marcar o meu retorno. Realmente, elas se esquecem. Então, o que eu faço? Quando elas chegam, já ofereço o cafezinho, a gente senta, tem uma conversa bem legal. Eu faço o atendimento e antes dela ir, eu digo, então vamos já deixar agendado o teu próximo atendimento. Sempre prezando, né, as preferências que a pessoa tenha. Né? Porque, por exemplo, tem mães, tem pessoas que trabalham, aí tem dias que eu atendo 7 da manhã, tem dias que eu tenho que atender depois das 7 da noite. Por quê? Para poder ajustar esses horários para que elas possam ter esse serviço de qualidade. Então, é assim que eu faço. Legal, e é tudo bem personalizado, né? E o quanto isso é importante também, né? Para se inserir na vida das pessoas, né? É importante a gente entender o contexto que elas vivem, as rotinas, como que é a vida, para que a gente também consiga se ajustar e oferecer o melhor do serviço que a gente tem para elas, né? E você lida sozinha com as redes sociais, atendimento, agenda? Como é que tu organiza tudo isso? Que deve ser uma loucura, né? É uma verdadeira loucura. Tem vezes que eu sinto que eu não vou dar conta. É difícil, porque no momento eu faço isso sozinha. Eu tenho um aplicativo de agenda. Eu trabalho com mais 2 meninas no meu espaço. Elas têm acesso a esse aplicativo também. Então, cada uma faz o seu agendamento com as suas clientes, né? Porém, a divulgação, normalmente sou eu que faço. Então, se eventualmente, por exemplo, acontece, meu filho ficou doente, eu já não tenho tempo que teria, né, numa situação normal. Aí eu peço ajuda para elas. Eu digo, faça um post que eu reposto. E assim a gente vai se comunicando para manter sempre o movimento no Instagram. Porque quando ele para, se eu deixo de postar uma semana, o movimento diminui muito. Então, a gente tem que estar ali, sempre ali. Então, requer muito se organizar bem os tempos. Então, todo dia eu deixo pelo menos uns minutinhos por dia para fazer alguma divulgação. E é importante estar sempre presente, né? Que quem não é visto não é lembrado. Então... certamente isso é uma frase que impacta muito também os negócios que estão nas redes sociais, porque parece bobo, eu vou só fazer um post ali, aparecer bom dia, mostrar, olha o serviço que eu fiz hoje, olha que lindo que ficou essa micropigmentação. Parece algo bobo, se a gente vai olhar, mas o quanto isso impacta a vida de uma pessoa, o quanto, nossa, olha que lindo que ficou, eu quero fazer também, já vou marcar, já vou agendar. Então, o quanto a gente estar presente nas redes sociais, estar presente e mostrando ali a nossa cara para o público é importante. A gente está ali para manter o nosso fluxo sempre forte dentro dos negócios. E você já fez parceria com influenciadoras, profissionais da área, outras marcas? Como é que foi a experiência? Com influenciadores eu não fiz. Mas eu já tenho essas 2 meninas que trabalham comigo, são parcerias, né? Então, elas usam meu espaço. Lá, elas fazem parte do estúdio da minha equipe de trabalho. Parcerias muito boas, uma esteticista e cosmetóloga que está se formando em biomedicina. E tem a nutróloga, a nutricionista, no caso, que ela também tem a especialização dela, né? Então, são 2 pessoas que têm contribuído muito, muito, assim, para o meu espaço, da forma que a gente é visto na cidade, né? Como é visto o meu estúdio hoje. Que legal. E o quanto é importante a gente se cercar de pessoas, né? Porque, por mais que você disse que é difícil você estar sozinha, é uma loucura, mas ao mesmo tempo você tem 2 pessoas ao seu lado que podem te ajudar sempre que precisar, né? Você tá sozinha, mas não tá 100% sozinha, né? Então, o quanto é importante a gente ter pessoas que a gente confia, pra gente crescer junto também, né? Que eu acredito muito que o crescimento vem quando a gente está envolvido com outras pessoas também. A gente tem essa troca, a gente tem esse apoio, né? Não só a gente estar sozinho, mas ter pessoas ao nosso lado que nos ajudem é essencial nessa trajetória para crescer cada vez mais. E tu sabe que desculpa te interromper, mas o meu objetivo hoje, eu sempre digo para elas, meu objetivo hoje não é ficar rica com o trabalho delas, com a parceria delas, pelo contrário. Uma delas, né, esteticista, ela também tem outro lugar onde ela atende, que é dela, e eu sempre digo para ela, eu quero que tu tenha sucesso. O teu sucesso é o meu sucesso. Então, a gente trabalha com isso, tanto com a Marielle quanto com a Dani, né, que são as meninas que trabalham comigo. A gente faz assim, com esse objetivo, de crescerem juntos. As 3 juntas. Se ela está ganhando, eu também estou ganhando. Então, a gente é muito parceira nesse sentido. Legal. É bacana ter essa parceria, porque tem muitas vezes pessoas que olham para isso e... eu quero só para mim. Não vou dividir com mais ninguém. E, às vezes,
ter essa mentalidade de que a pessoa também trabalha em outro espaço, o que ela aprende lá de diferente também vai contribuir para o desenvolvimento profissional dela e, consequentemente, vai me impactar também, porque eu faço parte desse universo e ela está envolvida aqui trabalhando comigo. Então, ter esse desenvolvimento profissional também da parte delas, também impacta você como pessoa que também é parceira delas e está trabalhando junto. E falando um pouquinho sobre concorrência, como é que é a concorrência na tua área? Sim. Até foi uma das questões que eu falei que eu gostaria de mencionar. Por quê? Há umas semanas atrás, eu tive a oportunidade de participar num congresso em Porto Alegre de profissionais que fazem cílios, lashes. E nesse congresso foi focado muito nessa questão do microempreendedor, de como a gente encarar o nosso colega, o nosso concorrente, né? E nesse congresso tinha muitas meninas da região de Porto Alegre mesmo, a região capital, cidadezinhas em volta e tudo. E eu aprendi uma coisa, assim, que chamou muito a minha atenção. Elas são muito parceiras, elas são colegas. Então, tipo assim, elas não são concorrentes uma da outra. E eu percebo que aqui na nossa região, as pessoas da mesma área, do mesmo nicho, te encaram como concorrente. Só que, nesse congresso, tem uma coisa que eu aprendi, eu até comentei com as minhas clientes, que, vamos supor, Barão de Cotegipe tem 5.000 a 7.000 habitantes. Desses 7.000, vamos supor que metade sejam mulheres, 3.500 mulheres. Das 3.500 mulheres, 2.000 fazem procedimentos estéticos ou na área da beleza. Eu consigo atender essas 2.000 mulheres? Eu não consigo. Então, é necessário que tenha outras profissionais. Porque no mês, vamos supor que eu tenha que atender 6 pessoas por dia. Mesmo assim, no final do mês, eu não vou conseguir atender mais do que 200 pessoas. E as outras? Então, eu não posso encarar outra profissional como a minha concorrente, porque as outras pessoas precisam de uma profissional para fazer. Então, eu vejo assim hoje que outras meninas ou outros profissionais, tanto homens quanto mulheres que trabalham hoje nessa área, eles são meus colegas. E é esse pensamento que tem me ajudado a crescer. Eu percebi isso porque eu tenho colegas em diferentes partes que eu conheci nos meus cursos, nesses congressos. São pessoas que eu levo para a vida, porque se eu vejo elas crescer, eu vou crescer junto. Então, eu encaro assim. E eu tenho certeza que o pessoal aqui de Erechim e região precisa mudar esse pensamento. A gente não é concorrente, a gente é colega. Ainda mais quando a gente fala de estética, né? Que é uma área que tem crescido muito. Se você vai olhar, principalmente aqui em Erechim, por onde você passa, existem muitas clínicas estéticas, existem muitos espaços que estão atendendo as pessoas na área da beleza aqui. E isso é uma área que eu enxergo aqui, que é uma das que tem mais crescido nos últimos anos. Então, é importante a gente pensar que, sim, entre aspas, são concorrentes porque eles trabalham no mesmo segmento que você. Mas a gente precisa confiar, acima de tudo, no serviço que a gente oferece, na qualidade dos produtos que a gente tem ali para ofertar para as pessoas. Então, não é só isso que faz a gente se diferenciar, mas também a nossa capacitação profissional, o serviço como um todo que a gente oferece, e a gente se preocupar em sempre tá melhorando isso, tá oferecendo o melhor, a personalização para o nosso cliente. Isso é fundamental, porque vai fazer ele voltar, né? Não é só fazer ali, fiz aqui e até nunca mais. Mas é você ofertar sempre o melhor para que a pessoa sempre volte ali. E sempre, gostei, fui naquele lugar, experimentei, gostei, vou voltar. E a gente ter essa mentalidade é importante. Que nós estamos trabalhando no mesmo nicho, mas somos todos profissionais que querem crescer, que querem espaço no mercado, e tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Porque a beleza, como a gente até já comentou em alguns outros episódios aqui, é uma área que tem crescido muito nos últimos anos. E se está crescendo, tem espaço. Tem espaço para todos. Para todos. Os que estão já atuando, os que estão chegando e os que ainda chegarão nos próximos anos. E como é que você lida com essa comparação, com a competitividade, esse clima que fica, às vezes, de concorrência? Porque tu está um pouquinho fora, né, da mentalidade que, né, como a gente já vem conversando, do que está se apresentando aí de concorrência. Como é que tu lida com tudo isso? Olha, o fato de eu encarar esses outros profissionais como os meus colegas e não meus concorrentes, é o que eu digo assim, que as minhas clientes percebem isso.
Porque se elas chegam no meu espaço, eu não vou falar mal de outro profissional. Eu não tenho necessidade de fazer isso para eu crescer. Então, elas já perceberam isso e eu sou muito grata a essa preferência que elas têm. Então, assim, independente que a gente possa estar usando o mesmo produto que na outra clínica, que em X lugar, não importa, o teu diferencial vai ser o jeito que você trata seu cliente. A qualidade dos produtos é muito importante. E eu vejo, assim, que as pessoas, tipo assim, esse produto aqui que eu estou usando, esse aqui é original. Esse aqui é... Então, assim, os produtos em si, sendo original, claro que eu no meu espaço eu prezo sempre por trabalhar com produtos que têm Anvisa, que tem todos os registros, né? Eu fui também atrás de falar com a vigilância sanitária da cidade, tudo para estar tudo bem certinho, né? Então, assim, eu sei o produto que estou oferecendo para minha cliente, eu não preciso falar para ela que é um produto original. Esse aqui é original, você tem que vir aqui comigo. Não preciso fazer isso. Porque ela sabe que no meu espaço ela vai receber o melhor atendimento que a gente pode dar. Então, se as outras pessoas ficam incomodadas, talvez com isso, é uma coisa que fala mais delas do que de mim. Eu encaro assim. Então, eu não me preocupo. Na verdade, eu estou muito feliz do jeito que eu estou. Eu digo assim que eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Eu não tenho a necessidade de falar mal de outra profissional para eu ter o meu serviço do jeito que tá muito bom. E eu realmente espero que essas pessoas que talvez não gostem do meu trabalho como profissional, que tenham sucesso também. Que elas possam, então, chamar essas pessoas que elas acham que elas podem atender melhor, que atendam melhor, então. E tá tudo certo. E essa questão do atendimento é um ponto bem crítico em alguns lugares, porque às vezes o atendimento faz você nunca mais retornar. Pode ser o melhor produto, o melhor serviço, o preço mais lindo do mundo, o espaço, assim, nossa, nunca vi um espaço tão lindo, tão colorido, tão... Nossa, é a minha segunda casa. Mas o atendimento foi mal atendido. A pessoa foi grossa, nunca mais volta. E o quanto isso é uma coisa que às vezes a gente precisa trabalhar, né? Porque... Cara, tu tá vivendo um dia ruim. Todo mundo tem dias ruins, mas as outras pessoas não têm culpa, né? De você estar vivendo um dia ruim, de você estar enfrentando problemas, quaisquer que sejam. A gente precisa sempre ter esse filtro de tratar as pessoas bem, com respeito, trazer esse cuidado. Precisa disso, instruir as pessoas, ajudar as pessoas da melhor forma que a gente puder com o serviço que a gente está oferecendo. Uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena destacar é que quando a pessoa vai atrás de um serviço da beleza é porque ela quer se sentir melhor. É porque ela talvez está com a autoestima baixa, ou ela não está mais se encontrando, né? Ou tem um evento muito importante, eu quero ficar bonita para um casamento, para um chá de bebê, tantos fatores, né? Então, assim, a gente está lidando com pessoas que têm sentimentos. Quando ela vai no meu espaço, eu posso falar do meu espaço, né, assim, porque eu digo, lá é um lugar seguro. Elas podem ser elas podem chorar, elas podem rir, elas podem falar do que elas quiserem. Quando elas saem pela porta, tudo aquilo ficou ali. Aquilo lá eu não vou passando adiante para as outras pessoas, porque é um espaço seguro. Então, é isso que eu gosto de brindar para elas. E também, se ela diz, porque eu fui lá na fulana, não sei o que, eu não gostei. Por que será? O que tu acha? Aí eu digo, olha, talvez a pessoa estava num mau dia. Tento ao máximo não fazer essa coisa crescer mais ainda. Porque depois podem dizer, eu fui lá na lua, eu contei essa coisa aqui, e tu nem sabe o que ela me falou. Então, para evitar esse tipo de... que se torna um lugar assim, que não fica agradável depois com o passar do tempo, eu prefiro evitar. Então, é um espaço seguro que eu brindo para elas e eu desejo que qualquer pessoa que for lá e quiser ser atendida por mim será muito bem-vinda. E tenho certeza que vão se sentir muito bem. Graças a isso, a gente tem... mais do que clientes, eu digo que elas viram amigas. Porque assim como elas compartilham coisas, eu também consigo. E isso faz com que meu dia se torne muito mais leve. É um trabalho que eu gosto muito. Não é um trabalho, é uma coisa assim que eu gosto de fazer. É sua vida e o jeito que você vive também, né? Não só um trabalho, mas é parte de quem você é. Porque se você se sente assim amando, é porque tá no caminho certo. E isso que é
que é bacana, porque quando a gente faz o que a gente ama, existe o brilho no olhar. Existe aquela alegria de, hoje eu não vou acordar para trabalhar num lugar que eu odeio, eu vou trabalhar num lugar que eu amo, eu vou fazer o que eu amo. Então, isso é muito importante. Porque às vezes a gente encontra pessoas que estão insatisfeitas com a vida, não sabem muito bem o que tem que fazer, mas às vezes não estão fazendo aquilo que amam. Precisaria talvez de uma mudança. E as mulheres realmente procuram muitas vezes o serviço para se sentir mais bonita. Às vezes estão num dia ruim, estão cheia de problemas e parece uma coisa, uma coisa simples, vou fazer uns cílios, mas o cílio vai fazer ela se olhar diferente no espelho e vai, nossa, agora sim eu tô preparada para voltar lá e resolver os problemas que eu deixei para trás, deixei dentro de casa. Então, é legal o quanto a gente pode impactar as pessoas, né, com essas coisas que aparentemente são simples, são coisas do dia a dia, mas o quanto isso se torna especial na vida de alguém, né? Você acredita que criar uma rede de apoio com outras profissionais da beleza pode ser uma estratégia para crescer mais rápido? Sim, tenho certeza disso. Eu posso confirmar que é assim. Quando a gente tem uma rede de apoio entre colegas, assim, tudo se torna muito mais fácil. Por exemplo, quando eu estava montando o meu novo espaço, que eu inaugurei agora esse ano, eu posso dizer assim que eu pedi ajuda de outras colegas, porque o meu espaço não ia ser apenas para mim dessa vez. Eu ia compartilhar ele com outras profissionais e eu queria que ele fosse tão bom para elas quanto era para mim. Então, ter essa ajuda das minhas amigas, das minhas colegas de profissão, pedir dicas, o que tu acha melhor? Será que ficaria melhor assim, o assado? Tu que já tem experiência com essa área, de diferentes áreas da beleza, me fez poder ter esse espaço hoje que acolhe tanto a profissional que faz unhas, a cliente dela, de forma confortável, da mesma forma que a pessoa que vai entrar na minha sala, na minha maca, no meu espaço, a ser atendida comigo. Então, para mim, isso é essencial. Ter essa rede de apoio das profissionais sempre aberta e assim como teve outras oportunidades que eu tive que pedir ajuda para elas, ou elas pediram para mim, estar à disposição de fazer isso é muito bom. Eu tenho certeza que isso contribui muito para o crescimento profissional. Com toda certeza. Vamos ver o que veio no YouTube aqui ao vivo. Só um minutinho, pessoal. Como? Então tá. Já? Eu vou dar uma olhadinha aqui também, vou dar uma espiada. Então tá. Pessoal que está no YouTube, nós agradecemos a audiência, os comentários. Eu não vou conseguir ver agora que tentei de todas as formas. Abre o link, mas eu não consigo ter acesso ao que vocês estão falando, mas nós agradecemos. Aí, ó. É isso que dá ter essas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo. Olha só. A Andressa disse, minha amiga maravilhosa Lu, você é incrível e um exemplo para todas as mulheres. Elisiane Bortolini, sempre na primeira fila da vida, aplaudindo e sendo feliz com o sucesso da minha amiga Lu. Não só uma profissional de excelência, mas um ser humano incrível. Ângela desejou boa noite, a minha tia lá de Florianópolis, muito bem-vinda. Adriane Pietroski, profissional excelente. Adri. Estrela Vespertina, Lu, ótima profissional, sempre antenada. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. É muito bacana a gente poder ler esses comentários de todos vocês que estão ao vivo conosco. E já partindo para o final, nós já estamos quase finalizando aqui, eu queria saber de você, Lu, como é que você se mantém atualizada, criativa e motivada na rotina de empreendedora? Pesquisando bastante. Pesquisa é essencial. A gente não pode parar no tempo.
Um bom profissional vai ser bom profissional se estiver sempre atualizado. Então, eu tento sempre dedicar um tempo a isso. Hoje tem muitas ajudas, assim, ajudas gratuitas, Sebrae, Senai, essas coisas assim. Eles dão muito apoio ao microempreendedor. Então, assim, se a gente não tem de onde tirar para pagar um curso ou alguma coisa de marketing, vai nessas opções gratuitas que são, né, que as prefeituras têm. Daí, a partir dali, agora eu tenho como eu pagar uma coisa melhor. Ok, parte para isso. Então, eu sempre digo que isso não é um gasto, é um investimento que tu faz. Porque esse investimento, certamente, se tu aplicar esse conhecimento, tu vai ter um retorno. Com toda certeza. E lá, inclusive, tem muitos cursos gratuitos de diversas áreas, com conteúdo muito bacana. Muito bom. E, inclusive, ajuda, né? Quem está começando aí, não tem muitas condições financeiras de bancar um curso, assim, caríssimo, consegue estar atualizado ali com um material super bacana. E a nossa última pergunta para nós encerrarmos é para quem está começando agora na área da beleza e ainda tem medo de se divulgar nas redes, que conselho você daria? Eu vou dizer assim, não tenha medo de começar. Eu falo para a pessoa, se você demorar para fazer uns cílios, demorar 3 horas, 4 horas, tá tudo bem. Todo mundo passa por isso. Todo mundo começa assim. Se a cliente não gostou, não tem problema, vai ter alguém que vai gostar, mas não desista. Sobrancelha é a mesma coisa, ou qualquer coisa, qualquer área da beleza, não desista. Se é uma coisa que você gosta, vai se aperfeiçoando, vai investindo nisso. E assim, a gente no começo desanima porque amigos, parentes, às vezes não vão apoiar tanto, né? Vão ser terceiras pessoas. Então, acredite nisso e tenta divulgar. De qualquer forma, com o basiquinho, que nem, por exemplo, eu não tenho vontade de falar na frente de uma câmera. Sei lá, eu tenho muita vergonha de fazer vídeos, por exemplo, de eu falando, porque eu acho que a minha voz fica muito estranha em vídeo. Mas, quando eu estou me sentindo assim, o que eu faço? Eu tiro uma foto. Bom dia, pessoal. Aí eu faço um coisinho para a pessoa reagir, né? Pronto, tá feito. É isso que as pessoas querem ver. Não precisa ser uma coisa muito produzida. Eu não tenho um iPhone para fazer vídeo, eu não tenho um iPhone para fazer foto boa. Não importa, faça com o que você tiver. O importante é marcar a presença. E daí em diante as coisas vão ir crescendo, vão aumentando, sei lá, tanto financeiramente também, o retorno começa a aumentar e a gente percebe, eu comecei lá de baixo. Se eu pudesse aqui mostrar, por exemplo, uma foto da minha primeira sala e do que eu tenho hoje, eu também não comecei com um estúdio lindo, maravilhoso. Eu comecei com uma salinha pequena e com coisas emprestadas, com coisa básica. Mas eu acreditei no meu potencial e me dediquei a isso. Hoje, graças a Deus, e essa minha dedicação, eu tenho meu estúdio muito lindo, maravilhoso, que eu amo, meu espaço. E é assim que eu desejo que todas as profissionais também possam ter. Muito bacana, Lu. Muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Nosso papo foi super bacana. Eu agradeço também a todos que estiveram ao vivo aqui nos acompanhando, os comentários de carinho. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E nós nos encontramos na próxima semana, aqui às 7 horas, para o Publicast, o podcast que conversa sobre o mundo do empreendedorismo, dos negócios e da publicidade. Até mais!